Olá, eu sou André Matos Moreira e nós estamos no programa Louvor, Arte e Companhia, no nosso quadro Falando de Música. Hoje nós temos um convidado super interessante, o meu amigo Leonardo. Leonardo, obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui comigo nesse dia. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Leonardo, já que o nosso quadro é Falando de Música, não haveria pessoa melhor para a gente convidar do que você. Então a gente queria bater um papo, saber da sua trajetória, um pouquinho da sua história, saber de como foi esse encontro com o instrumento, como foi o encontro com a música, como que tudo começou. Então acho que a gente poderia começar falando sobre isso. Você está nesse universo da música aí há quanto tempo? Eu, com o saxofone, instrumento de sopro, vai fazer 4 anos. Já são 3 anos e 8 meses. Mas eu era instrumentista, músico, mas eu tocava bateria. Tocava no louvor da igreja. E eu tive um professor que era militar, ele já não mora mais aqui na nossa cidade, e ele tocava saxofone. E uma certa vez ele me dando aula, ele pegou o saxofone e fez alguns arranjos enquanto eu tocava a bateria. E eu me apaixonei naquele momento pelo instrumento. Isso foi há uns 15 anos atrás. E eu já me apaixonei pelo instrumento, só como ele é um instrumento um pouco caro, se você for analisar todo o equipamento que você precisa, o instrumento, o microfone, as aulas, todo o investimento, ele ficava um pouquinho longe do meu poder aquisitivo no momento. Aí eu fui adiando o sonho, aí eu casei, e teve todas aquelas despesas com o casamento, não pude comprar. Aí, exatamente há 3 anos e 8 meses atrás, aí eu tive a oportunidade de comprei o instrumento, fiquei 2 meses com o instrumento, louco para fazer aula, mas como eu estava tendo as despesas de ter que pagar o instrumento, eu ainda fui abençoado por Deus que quando eu comprei ele de segunda mão, mas estava seminovo. Inclusive eu encontrei há pouco tempo o ex-dono do instrumento em um evento, e ele comprou, fez 2 meses de aula e deixou guardado o instrumento. Então acho que ele deixou guardado para mim ali. Então essa paixão já é muito antiga. Já, muito antiga. Então você começou com a bateria. Isso, eu era baterista. Então você está assim no universo da música já há muito tempo, então. Sim. Que legal. E então depois disso a bateria ficou de lado, né? O sax tomou conta do seu coração aí. Eu ainda tentei persistir na bateria, que eu faço parte do Ministério de Louvor, só que eu tinha que optar por um instrumento ou outro, porque você tem que ter uma dedicação, e como eu sempre fui apaixonado, eu ficava de manhã, à tarde e à noite no instrumento. Você disse que faz parte de um Ministério de Louvor? Isso. Como é que funciona? Você é de qual igreja? Eu sou da Igreja Batista Nova Jerusalém, ali do pastor Armindo, na Presidente Kennedy, próximo ao PAN. Certo. E lá também você toca o sax? Sim. Sempre que possível, eu sempre estou presente. Lá tem várias equipes de louvores. E como os ensaios são sempre aos sábados, e aos sábados eu tenho evento, mas sempre que possível eu estou presente 1 vez ao mês, 2 vezes ao mês eu estou presente lá no Ministério. Você falou que conseguiu comprar o sax e teve que esperar um pouquinho para começar as aulas. E quando que isso começou, as aulas? Quem foi seu primeiro professor? Com quem que você estudou? Foi aqui na cidade mesmo? Foi aqui na cidade. Eu comprei o instrumento e esperei 2 meses. Aí, durante esses 2 meses, eu tive uma instrução teórica. Foi inclusive com a ministra de música da minha igreja, a Adalgisa. Ela foi me dando os primeiros passos, a teoria. E eu comecei na Assembleia. Na Assembleia eles dão aula gratuita. Só que o meu professor ele tocava um outro instrumento e eu precisava assim, de uma orientação mais prática, alguém que tivesse um conhecimento profundo. Específico do sax? Específico. E lá na Assembleia eu ouvi falar do irmão Vicente, ou o Ângelo Vicente, que é um grande saxofonista, foi maestro aqui da Banda do Exército, e ele foi meu professor, me deu os primeiros passos, corrigiu alguns erros que eu vinha aprendendo. Como meu professor ele tinha muito interesse em estar instruindo, mas ele não tinha um conhecimento do instrumento. Ele tocava trombone, mas dava aula de saxofone. Aí eu conheci o Vicente. E o Vicente, ele tem um conhecimento teórico fantástico. Ele vem me acompanhando e em 4 meses, como eu era apaixonado pelo instrumento, ele vinha me orientando, mas eu sempre queria mais. Eu pesquisava na internet, alguns sites que tem algumas aulas, algumas práticas. E com 4 meses eu tive assim, um desenvolvimento fantástico. E isso eu falo com a graça de Deus, né? Que era um sonho que eu tinha no meu coração, Deus abençoou. E com 4 meses, foi aí que a gente já vai entrar em outro assunto, que eu comecei a ir para o caminho de eventos, tocar em casamento,
Com 4 meses a gente foi convidado para tocar num casamento, eu, o Vicente e uma outra aluna dele. Esse foi seu primeiro evento? Foi meu primeiro evento. Inclusive nós queremos mandar um abraço, né, para o professor Vicente, um maestro, um ministro da música que tem se dedicado a formar músicos aqui na nossa região. Um grande abraço para você, professor Vicente. Então, a partir daí você começou e de então surgiu uma nova cena, que foi a música profissional. Sim, a música profissional. E eu queria até deixar para as pessoas esse desafio, né? O Leonardo é um exemplo de superação em relação a isso, que você que tem o sonho de tocar um instrumento, você que faz aula, ou você que tem um instrumento, tem dificuldades em relação às aulas, não é um sonho impossível, né? Prova viva é o nosso amigo Leonardo que está aqui hoje para comprovar essa verdade. E a partir daí, como é que foi? Você passou a tocar nos eventos e pelo jeito gostou disso, né? Sim, o meu interesse nunca foi trabalhar em eventos, né? De ter uma certa receita com saxofone. Meu sonho, e eu tenho lutado contra isso, até para que eu não fique somente nos eventos e abandone o trabalho na igreja, mas meu desejo é sempre tocar no Ministério de Louvor, na igreja. E aí, como eu tive essa abertura, e quando você toca um instrumento de sopro, sempre tem um amigo, um colega que vai se casar e já te convida para estar participando. E para casamento você tem que preparar um repertório, você tem que ter algumas partituras novas. Sempre o pessoal pede alguma música que é lançamento, tema de filme, novela. E aí eu sempre adquiro os playbacks, a partitura. E aí eu tive que adquirir o microfone. Então assim, aí eu fui caminhando e fui me profissionalizando nessa área de evento. E é um grande desafio mesmo. Isso acho que todos os músicos... Acho não, tenho certeza que todos os músicos passaram por essa questão da família, né? É muito importante o apoio da família. Eu falo sobre mim mesmo que é muito importante o apoio das esposas, da família, para que a gente possa trabalhar, né? Você está há quanto tempo trabalhando com os eventos? Eu já faz 2 anos e meio. Eu comecei a trabalhar, mas era meio informalmente. Eu sempre quando alguém convidava, eu participava, fazia uma participação, ou algum amigo realizava um casamento, eu ia e gratuitamente, eu ia na fé. Olha só. Só que como o investimento é alto, eu tive que acabando tendo que colocar um certo valor, até mesmo para poder pagar as despesas. Sim. Porque por cada instrumento você tem que comprar umas pilhas novas para o microfone, uma palheta nova para o saxofone, e fora o combustível, o deslocamento, e até mesmo cobrar para mim estar fazendo um investimento de próprio equipamento, para a gente estar tendo uma qualidade maior na apresentação. E o retorno é importante, né? Sim. Mas hoje você já tem uma empresa especializada nisso, um grupo, Sim, não é? Um grupo. Que hoje são profissionais da música que trabalham com eventos gerais aqui na cidade. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Como é que funciona? Hoje é a LC Eventos, é isso? O nome foi um pouco complicado no começo, a gente discutiu muito a questão do nome. Eu tinha um colega que ele era quase que sócio, a gente sempre trabalhando junto, mas ele acabou seguindo outro caminho, e aí eu, pensando no nome, eu coloquei LC de Leonardo Carlos, né, LC Eventos Musicais, e o grupo foi se formando ao pouco, de acordo com a demanda, a necessidade. Primeiro, no início, era só sax, teclado e voz. Tem um colega da igreja, que inclusive faz parte do Ministério de Louvor, o Pedro Henrique, e aí quando alguém ia pedindo um violão, eu sempre ia agregando, chamando um amigo, um colega, e ele ia se fixando. Hoje o nosso violinista é o Ed Carlos, e eu tenho mais 2, inclusive, né? Sempre, quando tem 2 eventos no mesmo final de semana, a gente consegue montar 2 equipes. E alguém pedia um violino, aí eu corri atrás de um violinista. Hoje a gente tem 2 colegas que trabalham com a gente, que é o Everton César, um grande violinista. A Dani Pinheiro, ela também tem um grupo musical, mas ela sempre atua com a gente. Aí logo depois, aqui em Dourados o pessoal sempre gosta da clarinada triunfal nos casamentos. A gente correu atrás também, eu conheci o irmão Denilson, um colega que era da Igreja Presbiteriana Independente, ele toca trompete e a gente foi agregando. E hoje ele faz a clarinada para mim, ele tem um grupo de triunfais, inclusive ele tem 2 pares de triunfais. Então, em pouco tempo, muitas coisas aconteceram, Sim, né? Graças a Deus. Nós vamos continuar nesse nosso bate-papo, nós vamos para um intervalinho, nós vamos para os nossos patrocinadores e vamos de música e já retornamos.